Olá, está começando o programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. Seja muito bem-vindo ao Alô Senado. No programa de hoje a gente conversa sobre o valor do salário mínimo, o sistema de transporte público na Grande São Paulo e a publicidade de bebidas alcoólicas. E mais, no Passeata Eletrônica, a senadora Vanessa Graziotin fala sobre o valor que os senadores dão às mensagens dos internautas na hora de votar um projeto de lei. O Alô Senado está no ar. A gente abre o programa com a mensagem do Francisco José Abreu Macedo, da capital do Ceará, Fortaleza. O Francisco conta que assistiu na TV Senado a uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização sobre a publicidade de bebidas alcoólicas. Diante do que foi discutido nessa comissão, o Francisco trouxe uma sugestão ao Alô Senado, que se vinculem os contratos publicitários de bebidas alcoólicas ao setor da saúde pública. Dessa forma, parte dos recursos financeiros gerados a partir da publicidade de bebidas pode ajudar a aumentar a verba da saúde. O que os senadores acham dessa proposta? A resposta fica por conta do senador Wellington Dias. Francisco José, eu quero aqui primeiro saudar você e todo o povo cearense, nossos vizinhos, sou do Piauí. Veja, o tema que você traz é da maior importância. Eu sou autor de um projeto que coloca a necessidade de um tratamento em relação às bebidas semelhante ao tratamento dado ao cigarro, qual seja, assim como o cigarro não é mais permitida a propaganda como tínhamos antes, com o uso de artistas, de jogador de futebol, de ídolos do povo. Por quê? Porque o cigarro é classificado como uma droga. Também a bebida, até porque normalmente a bebida é a porta de entrada para outras drogas. O que eu quero? É que o Brasil não tenha qualquer propaganda de drogas, incluindo, repito, a bebida. Segundo, é que o dinheiro relacionado a qualquer forma de arrecadação tributária, e deve ser elevada a taxa tributária para a venda de bebida. Não é proibida vender, é possível vender, mas bebida, cigarro, etc., com uma tributação diferenciada, mais elevada, e que esse dinheiro seja destinado para políticas sobre drogas. Acho que esse é o caminho. Se a gente reduz consumo, certamente a gente reduz toda essa dependência. E a partir daí, reduz, na minha visão, a criminalidade, não é? O desarranjo familiar, que eu acho que é um problema grave. Parabéns pela sua pergunta. Que peso têm as mensagens do público nas redes sociais dos senadores? Afinal, a opinião dos internautas é levada em consideração pelo senador na hora de registrar o seu voto no plenário e nas comissões? É isso que o Passeata Eletrônica quer saber da senadora Vanessa Graziotin. Há muito em consideração e tenho certeza que não falo só por mim. Acho que todas as senadoras e senadores levam muito em consideração essas opiniões, principalmente que algumas delas, elas vêm, e uma parte até significativa, elas vêm recheadas com muitos argumentos. Isso nos ajuda no debate, até na formação da opinião. O que não é bom são aquelas opiniões assim estratificadas, aquelas opiniões principistas, sem qualquer tipo de argumento e muitas vezes agressivas. Mas essas, felizmente, são minoria. A maior parte delas são opiniões cujos os internautas procuram o contato com o parlamentar, com a senadora, com o senador, exatamente para tentar enriquecer essa formação da opinião do parlamentar. Não é? Então, eles nos trazem muitos argumentos que reforçam as nossas próprias opiniões e muitas vezes nos ajudam a formar uma opinião. Meu nome é Thalita Freitas, eu sou de São Paulo, capital, e a minha pergunta é saber assim, o que os nossos senadores, principalmente de São Paulo, estão fazendo para contribuir com as melhorias na nossa cidade na questão do transporte, que a gente sabe que a calamidade hoje está rolando com relação ao transporte. Então, o que os nossos senadores poderiam contribuir junto com o prefeito e os deputados para a solução dos problemas que está acontecendo, já que ele tem parte super importante em São Paulo? Ela tem razão, o transporte é calamitoso. A solução para o problema, ou pelo menos a forma de tornar o problema mais, digamos, você administrar o problema melhor para as pessoas,
é a expansão do metrô e a modernização dos trens metropolitanos. O resto é tudo perfumaria. É claro que é bom fazer corredor de ônibus e tal, mas o que resolve mesmo é transporte de massa, de grande capacidade, para uma região metropolitana que tem 20 milhões de pessoas. Desse ponto de vista, o metrô de São Paulo tem sido expandido. Nós estamos hoje com 4 linhas de metrô sendo construídas ao mesmo tempo e já transformamos metade dos 250 quilômetros dos trens das linhas da CPTM num meio de transporte de um padrão muito semelhante ao do metrô, com a modernização das sinalizações, da sinalização que permite a redução do intervalo entre os trens, com a reforma das estações, com novos trens modernos. Essa é a solução. Agora, nós pleiteamos que o governo federal contribua para isso com dinheiro, com recursos. Não tem sentido o governo federal imaginar gastar 60 bilhões de reais no trem-bala para transportar passageiros de alto poder aquisitivo entre Rio e São Paulo e não destine um centavo sequer ao metrô de São Paulo. O salário mínimo chegou a patamares aceitáveis no Brasil? Na opinião do Targino Merlo, lá de Caxambu, em Minas Gerais, a resposta é não. De acordo com ele, o valor do nosso salário mínimo é irrisório. O Targino aproveita para comentar que, para ele, a explosão de crescimento prometida pelo governo Lula só se tornou realidade para as classes mais abastadas. Os senadores concordam com essa visão? Com a palavra, os senadores Paulo Paim e Álvaro Dias. Olha, Targino, essa questão do salário insuficiente não é nova, não é antiga, é um debate que vem de longe. Realmente o salário mínimo no Brasil é insuficiente. E ele é consequência do crescimento econômico pífio. Nosso país tem potencialidades extraordinárias para crescer muito mais do que vem crescendo. O nosso crescimento é irrisório diante destas potencialidades. Tanto é que hoje nós crescemos menos do que todos os países da América Latina. Enfim, entre os países emergentes também estamos lá atrás, em último lugar. Isto por quê? Porque não fazemos reformas. A reforma que se faz no Brasil é às avessas. Esse crescimento exagerado da estrutura da administração pública para cooptar apoio político nos leva a aumentar as despesas correntes e limitar a capacidade do Estado brasileiro de investir produtivamente. Tudo isso inibe o processo de crescimento econômico. É injusto esse salário, ele não é suficiente, você tem razão, mas a causa disso, concluindo e sintetizando, é o pífio crescimento econômico do Brasil, se comparado com os outros países emergentes e principalmente se compararmos com as nossas próprias potencialidades. Targino, o salário mínimo e essa luta eu acompanhei no dia a dia. Quando o presidente Lula assumiu, valia $60. Eu fazia greve de fome para que ele chegasse a $100. E o salário mínimo hoje é $350. A projeção a continuar essa política que eu ajudei a construir, de inflação mais PIB, até 2023, 2024, nós poderemos chegar no Brasil num salário mínimo de $1.000. Coisas que os países do primeiro mundo estão tendo dificuldade para pagar. Então a política de salário mínimo é uma das coisas que nós acertamos. Se você me dissesse, pelo outro lado, até fazendo uma crítica, que dele o reajuste dos aposentados acompanhando o crescimento do mínimo. Isso não existiu. Isso está correto. E por isso que eu apresentei projeto, aprovei no Senado, está na Câmara, para que o aposentado também receba a inflação mais PIB ou a inflação mais o crescimento da massa salarial, que dá um reajuste semelhante. O salário mínimo no Brasil, claro que não é o ideal, mas avançamos muito a partir dessa política permanente de inflação mais PIB. Tanto que os setores conservadores querem derrubar essa política, para não permitir que o salário mínimo continue crescendo nesse patamar. Mas não mudarão. Nós continuaremos exigindo que o salário mínimo cresça a inflação mais o PIB. E o Alô Senado de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, você pode rever esse e outros programas e também baixá-los no seu computador na nossa página www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, você também pode deixar a sua mensagem escrita para a gente. Basta clicar em Fale Conosco no menu Serviços.
Se preferir enviar um vídeo com a sua pergunta, o endereço é www.senado.leg.br/alô-senado. E para fazer contato por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 2211. A ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!